Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no canal. Antes de começar, quero saber quem está me acompanhando hoje. Comente de onde está me assistindo e também a hora que é aí. Bem, vamos ao primeiro relato. A gente nunca desconfia do próprio reflexo, até ele começar a agir por conta própria. Boa noite, Félix. Escrevo com os dedos ainda trêmulos, mesmo após dias longe daquela casa. Talvez contar o que me ocorreu seja a única forma de organizar o que ficou solto dentro de mim. Não sei se você acreditará, mas preciso tentar. Faziam quase 4 décadas desde a última vez que eu havia pisado na casa da minha avó, uma construção antiga no interior de Manaus, em um vilarejo onde os sinos da igreja ainda marcam o tempo e os vizinhos sabem uns dos outros mais do que deviam. A casa permanecera fechada desde sua morte, e por ironia do destino, me vi obrigada a voltar quando decidiram reformar o meu apartamento na cidade. 1 mês, no máximo. Era o que eu dizia a mim mesma. O cheiro do lugar era de madeira úmida e eucalipto seco, uma mistura familiar que me deixou estranhamente à vontade. A chave ainda funcionava e tudo estava como me lembrava. Os quadros tortos nos corredores, os móveis cobertos por lençóis brancos como fantasmas dormindo. Escolhi me instalar no quarto dos fundos, que dava vista para o pomar, embora poucas frutas resistissem ali. Foi só na 3ª noite que notei o espelho. Estava encostado na parede oposta à cama, coberto por um pano grosso e amarelado. Não o havia percebido antes, talvez por conta do mofo ou pela má iluminação. Mas naquela noite, uma sensação que não sei explicar, me levou até ele. O pano caiu com facilidade. O espelho era grande, de moldura dourada desgastada, com entalhes que lembravam folhas secas e serpentes enroladas. O vidro tinha manchas nas bordas, como se o tempo tivesse se agarrado a ele de forma permanente. Por alguns segundos, fiquei apenas olhando. Meu reflexo parecia normal, embora a luz fraca do abajur criasse sombras nos cantos da imagem. O estranho foi sentir um arrepio súbito, como se uma corrente de vento tivesse passado por mim, mas a janela estava fechada. Voltei à cama, mas tive dificuldades para dormir naquela noite. Algo na forma como o espelho me devolvia o olhar. Havia um atraso, talvez uma ligeira diferença na expressão. Bobagem, pensei. Meus olhos cansados estavam pregando peças. Na madrugada, ouvi um barulho baixo, como um sussurro abafado. Vinha do quarto. Mas quando me levantei, nada havia mudado, exceto uma coisa. O espelho estava um pouco inclinado para frente, como se alguém o tivesse puxado. Respirei fundo, ajeitei-o novamente contra a parede e tentei convencer a mim mesma de que tinha sido o piso irregular ou um leve tremor da casa. Mas, Félix, eu sabia que não era isso. Na manhã seguinte, o espelho parecia inofensivo. A luz do sol entrava pelas frestas da veneziana e tornava o quarto mais acolhedor, quase convidativo. Tomei meu café na varanda, ouvindo os galos e as cigarras, tentando empurrar para longe a inquietação da noite anterior. Durante o dia, mantive o espelho coberto. Talvez por superstição, talvez por simples receio. Mas bastou o sol se pôr para que a sensação voltasse. Aquela impressão de que o quarto respirava de um jeito estranho quando eu não estava olhando. Na 4ª noite, acordei por volta das 2 da manhã com um som nítido. 3 batidas secas, como se alguém tivesse tocado levemente no vidro. Levantei devagar, cada passo sendo uma vitória contra o medo que subia pela minha garganta. O espelho estava descoberto. Juro que o havia coberto antes de dormir. Lembro claramente de dobrar o pano e colocá-lo sobre o vidro, ajeitando nas bordas. Mas ali estava ele, exposto, refletindo a penumbra do quarto e minha própria expressão confusa. Aproximei-me devagar. Olhei para o reflexo com atenção. Nada de estranho a não ser o silêncio. Um silêncio profundo, diferente do habitual. Era como se o mundo inteiro houvesse parado. Até os grilos haviam se calado. Foi então que ouvi uma voz fraca, como um sopro dentro de um túnel,
sussurrando algo que não consegui compreender. Não parecia ser um som externo. Estava na minha cabeça, mas não era meu pensamento. Era algo inserido, como se o espelho falasse de dentro de mim. Me afastei, apaguei o abajur e, mesmo na escuridão, senti que o espelho permanecia ativo, como um olho que não pisca, mesmo no escuro. Comecei a evitar o quarto durante o dia. Preferia ficar na sala, lendo ou mexendo nas plantas. Mas ao cair da noite, era como se uma força sutil me puxasse de volta. Às vezes, sentia como se alguém me observasse enquanto eu passava pelo corredor. Não via nada, mas sabia. Comecei a escrever num caderno, anotações soltas sobre os horários em que ouvia as vozes. Os pequenos detalhes que pareciam se repetir. Uma risada distante, um nome que quase podia ser ouvido. O som de passos quando eu estava imóvel. Uma noite, decidi testar. Coloquei uma cadeira de frente para o espelho e fiquei sentada, observando. Durante quase 1 hora, nada aconteceu. Mas quando meus olhos começaram a se fechar, ouvi, com clareza desta vez, uma palavra. Camila. Félix, nunca contei isso a ninguém, mas minha avó costumava dizer que o espelho daquele quarto era guardião de lembranças que não são suas. Eu achava que era uma metáfora, um jeito poético de falar sobre o passado. Agora, não tenho tanta certeza. Comecei a reparar em algo que à primeira vista poderia ser apenas cansaço. Mas a repetição dos episódios me fez suspeitar de algo mais. Todas as manhãs, ao despertar, a primeira coisa que eu via era o espelho. Mesmo coberto, sua presença se impunha no ambiente. E cada vez mais, eu sentia que havia algo errado com meu reflexo. Não sempre, não de forma escancarada, mas em detalhes sutis. Uma sobrancelha arqueada quando meu rosto estava neutro, os lábios um pouco curvados num sorriso irônico quando eu não sorria. Certa tarde, em plena luz do dia, decidi encará-lo por tempo suficiente para tirar a dúvida. Retirei o pano, alinhei meu rosto ao espelho e me observei. No começo, tudo parecia normal, mas então movi a mão direita e o reflexo hesitou. Foi uma fração de segundo. Um pequeno atraso, como se tivesse esquecido qual era o próximo movimento. Um erro. Eu testei de novo. Levantei a sobrancelha esquerda. O reflexo repetiu, com um leve atraso, outra vez. Aquilo não podia ser normal. Reflexos não erram. Minhas noites começaram a ser povoadas por sonhos que não eram meus. Eu via lugares que não reconhecia, mas que pareciam familiares. Uma ponte coberta por névoa. Uma mulher idosa chorando diante de um espelho quebrado. Um menino com os olhos cobertos por panos pretos. Acordava suada, confusa, com a impressão de ter vivido outra vida durante o sono. Fui à cozinha beber água numa dessas madrugadas e, ao passar pelo espelho, notei algo impossível de ignorar. Minha imagem piscou. Não piscar de olhos. Piscou como uma imagem digital que se apaga e volta por um instante. Corri, bati a perna na quina da cama, deixei o copo cair. Passei a madrugada sentada na sala, com todas as luzes acesas. Pela primeira vez, senti medo verdadeiro. Não um susto, mas o medo que se infiltra, silencioso, e cresce com cada pensamento. No dia seguinte, fui até a cidade vizinha procurar um antiquário. Levei uma foto do espelho e perguntei ao dono se já tinha visto algo semelhante. Ele olhou por alguns segundos, franziu o senho e perguntou onde eu o havia encontrado. Na casa da minha avó, respondi. Ele ficou em silêncio por um tempo, então disse: espelhos antigos são como rios. Alguns só refletem, outros levam. Voltei para casa com o estômago embrulhado. Naquela noite, cobri o espelho com 3 camadas de tecido, empurrei-o contra a parede e tentei dormir de porta trancada. Mas a voz voltou, mais clara, mais próxima. Camila, você lembra? Lembro, Félix, de ter me levantado e caminhado até o espelho, mesmo sem querer. Lembro de olhar e ver algo que não posso descrever. Não era meu rosto. Era uma variação dele, mais pálido, mais frio. E ele sorriu para mim. E eu,
Sorri de volta. A partir daquela noite, comecei a duvidar de tudo. Não apenas do espelho, mas de mim mesma. Félix, você já teve a sensação de lembrar de algo com absoluta certeza e depois descobrir que aquilo nunca aconteceu? Foi o que começou a me acontecer com frequência. Pequenas lembranças surgiam com nitidez, mas logo eram contraditas pela realidade. Como a imagem clara da minha avó me ensinando a fazer chá de camomila naquele quarto. Uma cena vívida, com cheiro, voz, detalhes. Mas quando liguei para minha irmã e comentei, ela respondeu com estranhamento. Camila, vovó nunca usou aquele quarto. Ela tinha medo daquele espelho, lembra? Eu não lembrava. Não até aquele momento. Mas então, aos poucos, vieram flashes. Minha avó trancando a porta do quarto com uma chave pequena. Suas orações baixas ao passar pelo corredor. O espelho sempre coberto, sempre evitado. Passei a ter lapsos de tempo. Ia à cozinha buscar café e encontrava a caneca já usada sobre a mesa, ainda morna. Entrava no banheiro e via o espelho do armário todo embaçado, como se eu tivesse acabado de sair do banho, sem ter tomado banho algum. No quinto dia, encontrei um diário antigo no fundo de uma gaveta do guarda-roupa. Pertencia à minha avó. As páginas estavam amareladas, mas algumas anotações ainda eram legíveis. Em meio a receitas e recados cotidianos, uma anotação me gelou. Não olhar por muito tempo. Ele aprende, ele copia, ele quer sair. Folheei o caderno com as mãos trêmulas. Mais à frente, outra frase. Camila viu? Preciso esconder. Ela é nova demais. Félix, eu era criança. Tinha talvez 6 ou 7 anos. Mas a lembrança me veio como uma enxurrada. Uma tarde chuvosa. Minha curiosidade infantil me levando a tirar o pano do espelho escondida. O quarto vazio. Minha avó gritando ao me encontrar ali. E depois, o castigo. A bronca. O medo nos olhos dela, que eu nunca soube explicar, mas agora sabia. Naquela noite, tive o pior sonho. Sonhei que estava dentro do espelho. Não diante dele, mas dentro. Via meu quarto através do vidro, embaçado e opaco, como se houvesse uma névoa entre os mundos. No reflexo, havia uma mulher de costas. Eu mesma, de certa forma, sentada na cama, imóvel. Ela virou-se devagar, e o que vi me tirou o ar. Era meu rosto, mas rachado, como porcelana antiga. Atrás dos olhos, havia escuridão. Acordei gritando. A garganta seca, o corpo coberto de suor frio. Fui até o espelho. Estava coberto, mas senti algo. Uma presença. Toquei o tecido, hesitei, e ouvi, clara como uma respiração próxima. Você deixou entrar. Félix, há buracos na minha memória que antes eu atribuía ao tempo, à idade. Mas agora me pergunto, o que foi esquecido? E o que foi escondido? Na manhã seguinte, decidi que era hora de sair daquela casa. Minha mala já estava semi-pronta há dias, como se parte de mim soubesse que eu não ficaria ali por muito tempo. Mas algo me deteve. O espelho. Sim, parece tolice. Quem, em sã consciência, hesitaria diante da chance de fugir de algo assim? Mas havia uma sensação incômoda de que, se eu partisse sem entender, levaria comigo o que quer que estivesse ali. O espelho não era apenas um objeto. Ele era um canal, um vínculo. E ele já sabia meu nome. Fiquei mais um dia. E com ele veio a decisão mais estranha da minha vida. Conversar com meu reflexo. Esperei o cair da noite. Acendi apenas o abajur ao lado da cama. Removi o pano com cuidado, como quem acorda um animal adormecido. Sentei diante do espelho, de frente para mim mesma, ou para aquilo que fingia ser eu. Quem é você? Perguntei. Nada. Apenas o eco da minha imagem, tão familiar quanto estranha. Repeti a pergunta. E então, vi. Um brilho nos olhos do reflexo. Não de luz, mas de atenção. Ele me ouvia. Você é parte de mim? Arrisquei. O reflexo piscou, mas não foi ao mesmo tempo que eu. O gesto veio um segundo antes, uma antecipação. E então,
Ela falou: "Não parte. Espelho." A voz não vinha do vidro, nem do quarto. Estava dentro de mim, vibrando como um pensamento alheio. Aquela presença se comunicava sem som, mas com total clareza. Fechei os olhos, respirei fundo. "Por que eu?" perguntei. "Você olhou, você voltou." Era isso então, a lembrança esquecida, o olhar infantil lançado anos atrás. Aquele instante havia sido suficiente para abrir a fresta, e ao retornar, eu a escancarei. Na madrugada, acordei sentada na cadeira, de frente para o espelho, como se não tivesse saído dali. Mas eu lembrava de ter ido deitar. O que aconteceu no tempo entre essas ações? Mais uma lacuna. Decidi agir. Peguei um martelo da pequena caixa de ferramentas de minha avó, que permanecia no armário da cozinha. Voltei ao quarto com os joelhos bambos. Coloquei o espelho deitado sobre o chão, os olhos fixos na moldura antiga, que agora parecia mais viva do que nunca. Levantei o braço, mas hesitei. Porque, Félix, naquele instante, vi algo. No reflexo do teto, algo que não estava ali. Uma figura ao fundo do quarto, próxima à porta. Alta, imóvel, desfocada como uma sombra molhada. E ela se movia, lentamente em minha direção. Mas quando virei o rosto, não havia nada. O espelho, porém, mostrava. E eu, sem querer, abaixei o martelo. Senti que não era mais eu ali. Ou melhor, que havia mais de mim do que deveria. Saí do quarto, fechei a porta e tranquei-a com a chave antiga que encontrei dentro do diário da minha avó. A mesma que, um dia, ela usara para selar aquele quarto. Para proteger ou para aprisionar. Já se passaram 3 semanas desde que deixei a casa. Fechei-a com cadeado. Liguei para uma empresa de heranças e disse que eles podiam vender os móveis, doar, fazer o que quisessem. Eu não voltaria. Levei apenas algumas fotos da família, um broche da minha avó e o diário. Deixei o espelho. Ele ficou onde sempre esteve, no quarto dos fundos, encostado na parede, coberto por camadas de tecido e pelo silêncio de décadas. Mas Félix, mesmo longe, ele continua comigo. Os sinais são discretos, quase imperceptíveis. No espelho do banheiro do meu novo apartamento, vejo meu reflexo piscar quando não pisquei. Numa vitrine de loja, meu reflexo me encara um pouco além do necessário. Certa noite ouvi meu nome sussurrado enquanto escovava os dentes. Olhei em volta. Nada. Mas quando voltei a olhar para o espelho, juro por tudo que é sagrado. Por um segundo minha boca se mexia. E eu não estava falando. Passei a cobrir os espelhos da casa. Uso o celular com a câmera virada para baixo. Evito vitrines, retrovisores, qualquer superfície que possa me mostrar a mim mesma. Não tenho certeza se funciona. Às vezes acordo no sofá sem saber como fui parar lá. Outras, encontro a toalha molhada no banheiro sem ter tomado banho. Meus vizinhos disseram que me viram sair de casa às 3 da manhã, mas eu estava dormindo, ou achava que estava. O que mais me assusta, Félix, não é a possibilidade de estar ficando louca. É a dúvida. O espelho me levou a algo. Não sei o quê. Talvez uma parte da minha memória, da minha essência. Talvez tenha deixado algo no meu lugar. Uma troca sutil, imperceptível à primeira vista. Mas agora, sinto que não sou mais completamente eu. E o pior é que já me acostumei com isso. Boa noite, Félix. Faziam mais de 30 anos desde a última vez que pisei naquela cidade. A herança deixada por meu tio, um homem que quase não conheci, foi o que me trouxe de volta. Assinei os papéis, peguei a chave da casa e segui direto para a estação. Queria pegar o último trem e deixar tudo para trás o quanto antes. A estação parecia menor do que eu lembrava. As paredes estavam cobertas de uma camada fina de poeira. E o letreiro que outrora brilhava com o nome da cidade, agora pendia torto, com letras faltando. O relógio grande acima da entrada marcava 6h15, mas meu celular dizia que já eram quase 7. Um detalhe que notei sem dar muita importância, ao menos naquele momento.
Sentei num dos bancos de madeira e puxei o casaco para mais perto do corpo. O ar ali parecia mais frio do que o do lado de fora, como se o vento passasse por frestas invisíveis. O silêncio era total, interrompido apenas pelo rangido de uma porta antiga batendo ao longe. Estranho, já que não havia portas por perto. Esperei. O tempo passou devagar, como se os minutos escorressem por um funil invisível. Um aviso no alto-falante, distorcido e sibilante, anunciou algo incompreensível. Fiquei de pé, tentando entender, mas tudo o que ouvi foi o meu nome, ou algo que soou como ele. Engoli seco. Caminhei até a beirada da plataforma. O trilho seguia em linha reta, até desaparecer na curva da colina. Nenhum trem à vista. Nem luzes, nem som de motores. Nada. Apenas o eco do meu próprio respirar. Foi quando ouvi o primeiro som. Um arrastar metálico, vindo dos trilhos. Não era um trem. Parecia mais lento, como se algo estivesse sendo puxado. Meus olhos procuraram pela origem, mas não vi nada. Apenas um leve tremor sob meus pés. Voltei para o banco tentando disfarçar o incômodo. O banco parecia mais frio do que antes, e quando me acomodei percebi que havia um jornal dobrado ao meu lado. O papel amarelado denunciava o tempo. A manchete trazia um nome conhecido, o de meu amigo de infância, Carlos, desaparecido aos 12 anos. O jornal era de 1979. Félix, eu juro que deixei aquele lugar há pouco mais de 1 hora, mas o céu já escurecia como se fosse madrugada. E o relógio, aquele relógio antigo da estação, agora marcava 5h40, como se o tempo estivesse andando para trás. A estação parecia maior agora. Era como se, a cada minuto, mais espaço surgisse entre as paredes. O banco onde eu estava sentada parecia ter sido afastado da entrada principal por alguns metros. Isso, ou o meu senso de distância, estava se perdendo. Levantei devagar, sentindo a madeira ranger sob os pés. Uma brisa gélida passou por mim, e por um instante tive a impressão de que alguém havia caminhado atrás do banco. Virei rapidamente, mas não havia ninguém. Apenas o corredor lateral da estação, vazio como sempre, mas agora mais escuro. Foi aí que notei uma porta. Uma que tenho certeza de que não estava ali antes. Entre o banheiro feminino e o velho painel de horários, havia uma porta de madeira escura com uma maçaneta de bronze oxidado. Estava entreaberta, e dela saía um ar morno, quase úmido. Não sei explicar por que, Félix, mas senti uma necessidade profunda de me aproximar. Algo entre curiosidade e vertigem. Aproximei-me com cautela e, ao empurrar levemente a porta, ela abriu sem ruído. Dentro, um cômodo pequeno, quadrado, com uma única cadeira no centro e paredes cobertas por papéis colados. Recortes de jornal, listas de nomes, horários de trem, todos antigos, a maioria manchada pelo tempo. No canto direito, uma mala velha, daquelas de couro, com as iniciais CSS gravadas em dourado desbotado. Carlos Samuel Soares, o nome do meu amigo. O ar ali dentro parecia vibrar. Cada passo ecoava como se o ambiente fosse maior do que mostrava ser. E então eu ouvi um sussurro, baixo, arrastado, soando entre as páginas, como se alguém lesse os jornais em voz baixa. Reconheci a voz, ou talvez reconheci a sensação que ela me causava. Era uma voz da infância, mas não era de Carlos. Heloísa. Olhei ao redor, tentando identificar a origem. Nada. Mas os jornais começaram a se mover, levemente, como se um vento interno os agitasse. Um dos papéis se soltou da parede e flutuou até meus pés. Me abaixei. Era um recorte de 1983. Nova busca por menino desaparecido em estação da cidade é encerrada sem pistas. Autoridades encerram investigações do caso Carlos Soares, alegando falta de novas evidências. O sussurro continuava, cada vez mais nítido. E pela primeira vez, senti que não estava sozinha ali. Saí do cômodo às pressas e, ao olhar para trás, a porta havia sumido. Em seu lugar,
Apenas a parede lisa e suja da estação, como se nada tivesse estado ali. Voltei para a plataforma com o coração ainda acelerado. O ar noturno havia se adensado, tornando-se quase sólido. Havia algo em suspenso, uma espécie de expectativa que pairava no silêncio. Eu sentia, mas não sabia do que. Sentei novamente, ou pelo menos achei que estivesse no mesmo banco. Algo estava errado. O banco era igual, sim, mas o letreiro sobre ele dizia Setor 2. Não havia setor algum naquela estação. Nunca houve. Tentei rir da confusão mental, mas o som da minha própria voz me pareceu deslocado ali, como se não pertencesse àquele espaço. Foi então que vi. Do outro lado dos trilhos, parado na penumbra, havia alguém. Uma figura solitária, imóvel. Não usava nada que chamasse atenção. Talvez um sobretudo escuro ou um casaco pesado. Era difícil dizer. A luz fraca que vinha do antigo poste de ferro deixava tudo em sombras alongadas e distorcidas. Mas o que me arrepiou foi a forma como me observava. Eu não conseguia ver o rosto, e ainda assim sentia seus olhos fixos em mim. Fiquei ali por um tempo, tentando entender se era algum funcionário, algum outro passageiro. Mas não. Aquela figura não se mexia, e não parecia esperar por nada. Levantei, hesitante. Dei alguns passos em direção ao fim da plataforma, onde haveria um túnel para atravessar para o outro lado, se a estação fosse como era antes. Mas ao chegar lá, só encontrei um muro alto, coberto por eras secas. Nenhuma passagem, nenhum túnel. Voltei para olhar o outro lado dos trilhos. A figura não estava mais ali. Olhei ao redor, procurando qualquer sinal de presença, quando ouvi mais uma vez o som abafado de passos, lentos, regulares, agora próximos. Não sei explicar por quê, Félix, mas meu corpo ficou paralisado. Não de medo, mas como se eu tivesse sido puxada para dentro de uma lembrança. Algo remoto. O som dos passos ecoava como o de alguém andando sobre folhas secas, como nos outonos de minha infância. E então, como em um fragmento de sonho, me lembrei de algo. Carlos. Eu e ele brincando nos trilhos. A promessa que fizemos de nos encontrarmos ali no último dia de aula. Mas ele nunca apareceu, nunca voltou. Voltei a olhar para o outro lado. A figura havia retornado, mas agora estava mais próxima da borda, quase à altura dos trilhos, a cabeça ligeiramente inclinada, como se esperasse por mim. Meus pés pareciam cravados no chão, Félix. Eu queria recuar, fugir daquela presença silenciosa do outro lado dos trilhos, mas não conseguia. O ar estava espesso, denso, como neblina invisível. A estação, antes apenas deserta, agora parecia exalar uma presença viva, como se me observasse também, como se respirasse comigo. Tentei afastar os olhos da figura, mas cada vez que desviava o olhar, sentia que ela se aproximava. Um passo imaginário por segundo. Um movimento lento como se deslizasse pelo chão, não andasse. Até que fechei os olhos por um instante. E quando os abri, ela havia desaparecido outra vez. Corri para a entrada principal da estação, onde ficavam as portas de vidro com estrutura metálica. Queria sair dali, voltar à rua, respirar. Mas ao chegar lá, encontrei apenas parede. A saída sumira. No lugar da porta, o mesmo revestimento antigo, as mesmas marcas de mofo, como se nunca tivesse havido entrada alguma. O desespero tentou se insinuar, mas foi prática. Caminhei rápido até o fundo da estação, onde costumava haver uma escada de emergência. Nada. Apenas o corredor mais longo do que antes, com lâmpadas que piscavam numa sequência irregular. Um som soou então, do alto-falante acima de mim. Um apito, longo, grave, vibrando nos ossos, como o de um trem chegando. Corri de volta para a plataforma, mas não havia trem, nem luz, nem trilhos. Sim, os trilhos haviam sumido. No lugar deles, apenas um gramado ralo, seco, como se ali nunca tivesse havido ferrovia. E ao meu redor, a estação parecia agora deslocada no tempo. O letreiro marcava
Estação Municipal 1942. Um nome que jamais existiu. O relógio, parado, marcava 3h33. A figura voltou a aparecer, mas desta vez estava na plataforma comigo, de costas, parada a poucos metros. A mesma postura rígida, o mesmo silêncio. E ainda assim, senti que me olhava. E então, ela falou. Ou talvez pensou, mas de um jeito que ecoou dentro de mim. Ainda está esperando o trem? Foi como um sussurro preso entre as paredes da mente. E ao me virar para correr, percebi que tudo havia mudado outra vez. Os bancos não estavam mais ali. As janelas estavam lacradas. O chão coberto por folhas secas. E tudo tão absurdamente silencioso. Naquele silêncio opressor, só conseguia ouvir o próprio som do sangue pulsando nos meus ouvidos. Me sentia como se estivesse sonhando. Não um sonho qualquer, mas um daqueles em que você sabe que está sonhando, e mesmo assim não consegue acordar. A figura ainda estava lá, imóvel. Mas agora eu conseguia ver melhor. O sobretudo, puído nas bordas. As mãos pendiam ao lado do corpo, pálidas, magras, imóveis. O cabelo escuro e ondulado cobria parte do rosto, que ainda não conseguia ver direito. Mas algo dentro de mim sabia. Carlos. Minha voz saiu rouca, quase infantil. A figura virou-se devagar. E o que vi? Félix, o que vi não posso descrever com clareza. Não havia rosto. Ou talvez houvesse, mas mudava a cada piscar de olhos. Às vezes era o menino que eu conheci. Outras, um velho com olhos tristes. Outras, nada além de sombra e silêncio. Ele, ou aquilo, não respondeu. Apenas estendeu a mão. E nela, algo pequeno, um botão de camisa, de nylon branco, com um risco azul no centro. Exatamente como os que faziam parte do uniforme da nossa escola primária. Um estalo dentro de mim. Lembranças, fragmentadas como espelhos quebrados. Uma tarde de tempestade, eu e Carlos brincando de esconde-esconde nos trilhos. Um apito, gritos. Depois, silêncio. Lembro de ter procurado por ele. Lembro de correr. Lembro de alguém me puxando de volta para a plataforma. Mas não lembro do fim. Você esqueceu, ele disse, sem mover os lábios. Prometeu esperar. As paredes da estação começaram a escurecer como se tinta preta escorresse do teto. Os jornais daquele pequeno cômodo desapareceram. A mala com as iniciais sumira. E ainda assim, o botão permanecia na mão estendida da figura. Por que você está aqui? Perguntei, quase num sussurro. Estou onde você me deixou. Foi aí que entendi, Félix. Eu não tinha vindo à estação por acaso. Aquela herança, aquele trem, tudo era apenas um convite, um retorno. Havia um pedaço de mim esquecido ali. Não físico, mas algo mais antigo. Algo que talvez eu tivesse selado dentro da minha própria memória. Carlos. Talvez nunca tenha ido embora. Ou talvez tenha sido eu quem ficou. Dias depois, me encontraram caminhando pela estrada de terra que leva à antiga estação. Dizem que eu estava descalça, segurando um botão branco apertado na mão. Não me lembrava do caminho de volta, nem de onde havia estado nos últimos 2 dias. Apenas a lembrança nebulosa de uma conversa que talvez nem tenha acontecido. Fui levada a um pronto-socorro. Perguntas vieram. A senhora sofreu algum trauma? Está sozinha na cidade? Tomou algum remédio? E eu apenas balançava a cabeça, tentando encontrar respostas que não se deixavam formar. Não contei nada, Félix. Nem sobre o homem sem rosto, nem sobre o trem que não veio, nem sobre os trilhos que sumiram. Mas desde então evito lugares silenciosos. Estações, principalmente. Nunca mais entrei em uma. Desvio meu caminho sempre que vejo trilhos, mesmo os desativados. E tenho evitado relógios. Não sei dizer por quê. Talvez por medo de vê-los andando para trás. Às vezes, acordo no meio da noite com o som de um apito longo e grave ecoando pela casa. O mesmo som que ouvi antes de os trilhos desaparecerem. Outras vezes,
Vejo o vulto de alguém parado ao fundo do corredor, sem rosto, com um botão branco entre os dedos. E o mais estranho, Félix, é que em noites específicas, sempre às 3h33, o botão que deixei na gaveta muda de lugar. Já o encontrei sobre a mesa da cozinha, embaixo do meu travesseiro, no bolso do casaco que já não uso. Nunca está onde deixei. Se alguém me perguntar hoje o que aconteceu naquela estação, direi que não sei. E é verdade. Talvez tenha sonhado. Talvez esteja sonhando ainda. Ou talvez esteja esperando o trem até agora, numa estação vazia, num tempo que não se move. A gente acha que está apenas visitando um lugar do passado, até perceber que ele também lembra da gente. Boa noite, Félix. Não sei exatamente por que resolvi escrever. Talvez porque não falei disso com ninguém. Talvez porque, depois do que aconteceu, percebi que algumas histórias não querem ser esquecidas. Elas voltam de um jeito ou de outro, ainda que seja por meio de palavras lançadas ao vento, como esta carta que envio a você. Meu nome é Lídia. Tenho 62 anos, sou aposentada e, até pouco tempo, achava que conhecia bem os limites da realidade. Mas algo mudou. Ou talvez eu tenha mudado. Tudo começou quando resolvi voltar à casa da minha avó, no interior de Minas, um lugar que não visitava desde a adolescência. A casa fica no alto de uma encosta, isolada, cercada por mata densa e com uma varanda nos fundos que dá para um bosque silencioso. Era lá que minha avó passava as tardes, sentada numa cadeira de palhinha, costurando ou só olhando o vento balançar as árvores. Eu nunca entendi esse fascínio pela varanda. Para mim, era só uma parte velha da casa, meio torta, com a madeira sempre úmida pelo sereno da noite. Voltar ali depois de tantos anos me trouxe uma sensação estranha. A casa parecia menor, mas ainda carregava aquele cheiro de mato, terra molhada e alguma coisa doce, como bolo recém-assado, embora ninguém cozinhasse ali há décadas. Passei o primeiro dia limpando o básico e arrumando um quarto para dormir. Mas foi quando fui até a varanda dos fundos, ao entardecer, que algo se agitou dentro de mim. Estava tudo como eu lembrava. O piso rangendo sob os pés, o banco de madeira encostado na parede, as trepadeiras secas enroscadas nas colunas. Mas havia uma presença ali, uma espécie de acolhimento silencioso, ou de vigilância. Sentei no banco, como minha avó fazia, e deixei os olhos se perderem entre os troncos escurecidos do bosque. Havia algo hipnótico naquele cenário. O modo como a luz sumia aos poucos entre as folhas, o som das cigarras que começava a subir devagar, e o cheiro da noite, fresco e levemente mineral. Foi então que ouvi um estalo. Não foi alto, mas nítido, como um galho seco se partindo. Vinha do bosque. Fiquei parada, tentando ouvir mais, mas nada. Só o silêncio, e depois o vento. Voltei para dentro e tentei não pensar no assunto. À noite, enquanto me encolhia sob as cobertas, o som veio de novo. Não um estalo, mas um arrastar lento, como passos leves sobre folhas. No dia seguinte, voltei à varanda. Era como se algo ali me chamasse. Fiquei por horas, observando o bosque. Havia movimento entre as árvores, mas sempre quando eu desviava o olhar. Senti uma pontada de lembrança, algo que minha avó costumava dizer, meio rindo, meio séria. Na varanda, Lídia, a gente vê o que não quer ser visto. É só ter paciência. Naquele momento não entendi, mas agora, olhando para trás, talvez ela soubesse mais do que deixava transparecer. Nos dias seguintes, a varanda virou meu refúgio. Tomava o café da manhã ali, almoçava com o prato no colo, e à noite sentava em silêncio com uma manta sobre os ombros, observando o bosque escurecer pouco a pouco. Era como se aquele espaço tivesse me acolhido, ou talvez me escolhido. Foi numa dessas tardes que vi algo, ou alguém. Estava com um livro nas mãos, mas os olhos já não acompanhavam as palavras. O sol se escondia atrás das árvores quando percebi uma figura parada entre os troncos. Estava imóvel, escura demais para distinguir detalhes, e por um instante pensei que fosse uma sombra projetada pelas árvores. Mas não era. Pisquei. Ela sumiu.
Esperei. Nada. Voltei a olhar dias depois, e lá estava de novo. Parada, na mesma posição, no mesmo ponto entre duas árvores grossas. Quando tentei focar, desapareceu como se nunca tivesse estado ali. Comecei a prestar mais atenção. A figura só aparecia no entardecer e nunca se movia. Apenas observava. Ouvi sussurros numa das noites seguintes, mas não vinham do bosque. Pareciam estar ali, ao meu redor, na própria varanda. Palavras soltas, antigas, como fragmentos de uma conversa esquecida. Cheguei a escrever algumas delas num caderno velho. Não olha. Fica dentro. Ela sabe. Os sonhos vieram depois. Sempre com minha avó, sentada naquela mesma cadeira de palhinha, me olhando com tristeza. Às vezes, ela falava coisas que não fazia sentido, como a varanda ainda respira, ou ele não foi embora, só aprendeu a esperar. Eu acordava suada, com a sensação de ter escutado uma história inteira, mas que se apagava assim que abria os olhos. A varanda também começou a mudar, sutilmente. Um dos vasos de plantas secas que ficava sempre no canto apareceu do outro lado. O banco onde eu sentava estava mais afastado da parede. Pensei ter feito aquilo sem perceber, mas comecei a marcar os lugares com giz. Na manhã seguinte estavam diferentes. Deixei cair uma pulseira no assoalho e quando me abaixei para pegá-la notei que o piso da varanda, velho, gasto e irregular, tinha um ponto mais escuro, quase como uma rachadura. Era estreita, mas seguia em linha reta até a parede dos fundos. Encostei os dedos ali e senti calor. Sim, calor, como se algo ali embaixo respirasse. Tentei esquecer. Voltei para dentro da casa, coloquei música, acendi velas, abri livros antigos, mas sempre acabava voltando à varanda. Era como se ela não me deixasse partir. Na terceira semana, a figura no bosque começou a se mover. Não era exatamente um caminhar. Era mais uma aproximação sutil. Cada dia, um pouco mais perto da borda do mato, mais visível entre os troncos. Ainda assim, nunca consegui ver o rosto. Sempre escura, sem contornos definidos, mas inconfundivelmente humana. Alta, magra, imóvel. O tipo de presença que não precisa fazer nada para ser sentida. Os sussurros voltaram, mas agora vinham acompanhados de outra coisa. Um som baixo, rítmico, como se alguém respirasse dentro das paredes da casa. Ouvia à noite, do meu quarto, e quando ia verificar, não havia nada. Nenhum animal, nenhum vento. Na varanda, comecei a sentir que não estava mais sozinha. Às vezes, ouvia o rangido do banco atrás de mim, como se alguém tivesse se sentado. Um dia, deixei uma xícara de café esquecida ali. Quando voltei, estava vazia, e com um fio de líquido escorrendo pelo lado, como se tivesse sido bebida às pressas. As noites se tornaram difíceis. Sonhava com a varanda, sempre a varanda, mas de um jeito diferente. Os móveis ausentes, o bosque tomado por névoa, e a figura parada onde antes ficava minha avó. E eu. Eu estava sentada onde ela se sentava, imitando os gestos dela, como se fosse apenas uma peça repetida numa engrenagem velha. Certa manhã, achei estranho encontrar a porta dos fundos aberta. Tinha certeza de que a havia trancado. Fui até a varanda e notei que havia pegadas no pó do assoalho. Descalças, pequenas, como as de uma criança. Mas eu estava sozinha naquela casa. Tentei ignorar. Limpei tudo, fechei portas, travei janelas. Mas a sensação de estar sendo observada não passava. E era mais forte na varanda. Foi então que comecei a ver algo novo. Reflexos. No vidro da porta que dava para a varanda, às vezes, vi meu próprio reflexo, mas com o rosto virado para o lado oposto ao meu. Ou piscando quando eu não piscava. Achei que fosse cansaço, imaginação. Mas um dia, enquanto passava pela porta, vi o reflexo de outra mulher, mais velha que eu, com cabelos longos e brancos, sentada no banco da varanda. Quando me virei, não havia ninguém. Não sei se era minha avó. Não parecia ela. Era algo mais antigo,
Algo que parecia ter sempre estado ali, esperando. Naquela manhã, enquanto tomava café na varanda, fui surpreendida por uma visita. Era um homem idoso, de chapéu de palha, passos lentos e olhar baixo. Chamava-se Sebastião. Disse ter sido vizinho da minha avó por muitos anos. Tinha ouvido dizer que a casa estava habitada novamente e decidiu passar para oferecer ajuda, ou talvez apenas conversar. Falamos do tempo, da vila distante, das reformas na estrada, até que ele olhou para a varanda, depois para mim, com um semblante mais sério. Dona Lídia, a senhora tem passado muito tempo aqui? Assenti, sorrindo. Disse que era o lugar mais tranquilo da casa. Ele suspirou e apoiou as mãos no encosto da cadeira. Sua avó não usava essa varanda nos últimos anos. Dizia que ele havia voltado. Aquilo me gelou. Perguntei quem era ele, mas Sebastião desviou o olhar para o bosque e respondeu apenas: alguém que não devia ser lembrado. Contei sobre os sons, os sonhos, a figura entre as árvores. Ele ouvia tudo em silêncio, os olhos fixos no chão. Quando terminei, murmurou quase para si. Sabia que um dia isso ia acontecer de novo. Disse que, quando criança, ouvia histórias sobre um homem que vivia naquele bosque. Não era exatamente uma pessoa. Era uma presença que imitava gente, que aparecia para os mais solitários. Entrava nas casas pelo olhar, pelas palavras ou pelos sonhos. Chamavam-no apenas de o observador. Ele não fala, disse Sebastião. Só espera. E quando alguém repara nele, mesmo de longe, já é tarde. Fiquei em silêncio. Ele se despediu logo depois, sem pressa, mas também sem vontade de ficar. Antes de partir, virou-se para mim e falou, como quem entrega um aviso. Não sente mais aqui, Dona Lídia. E se ouvir seu nome vindo do bosque, não responda. Fiquei sozinha outra vez. Naquela noite não consegui evitar. Voltei à varanda. A figura estava lá, mais próxima do que nunca. Entre os arbustos, à luz da lua, podia ver o contorno do rosto, embora ainda sem traços definidos. Tinha algo familiar, quase como se tentasse parecer comigo. Fiquei parada por longos minutos, e então ouvi, bem baixo, vindo do meio das árvores. Lídia, era a minha voz. Voltei para dentro como se tivesse sido empurrada pelo próprio ar. Tranquei portas, fechei cortinas, desliguei todas as luzes. Mesmo assim, senti a varanda me chamando. A cada segundo, o som do meu próprio nome ecoava em minha mente, sussurrado com minha própria voz, puxado de dentro de mim como uma lembrança mal enterrada. Naquela madrugada, não dormi. E foi então que resolvi mexer na velha cômoda da minha avó. Gavetas emperradas, roupas antigas, retratos desbotados. No fundo de tudo, entre cartas e lenços, encontrei um caderno pequeno de capa bordô. Um diário. As primeiras páginas eram banais. Listas de compras, observações sobre o tempo, anotações sobre a saúde frágil. Mas depois, o tom mudava. Ele voltou, dizia uma das páginas com caligrafia trêmula. Fica entre as árvores, espera o entardecer, me observa. E depois? Não olhar diretamente. Ele toma os olhos. Ele toma a memória. As últimas páginas estavam rasgadas, como se alguém tivesse tentado arrancá-las às pressas. Mas uma frase repetida várias vezes permanecia intacta. Não olhe direto para ele. Guardei o diário. Minhas mãos tremiam. Lembrei das vezes em que tentei encará-lo. Lembrei das noites em que sentia esquecer pequenos detalhes do meu dia. O que comi, o que vesti, o que sonhei. Naquela noite, a figura veio mais perto. Não do bosque, mas da varanda. Acordei com um rangido no assoalho. Um som abafado, arrastado. Caminhei devagar até a porta dos fundos. Estava aberta. A varanda parecia mais comprida do que antes, como se tivesse se estendido em direção ao mato. E lá estava ele, sentado no banco, no meu lugar. A figura me olhava, ou, ao menos, seu corpo virado naquela direção sugeria isso. Não se mexia, não respirava.
Era escuro demais para discernir qualquer coisa além do contorno, mas os ombros eram iguais aos meus. A maneira como apoiava as mãos nas pernas, o modo como inclinava a cabeça, era eu. Senti um impulso estranho, um desejo quase infantil de ver, de saber, de enfrentar. E olhei. Por mais que tivesse sido avisada, olhei direto para ele. Encarei, forçando os olhos, tentando descobrir o que se escondia naquele rosto ausente. Por um instante, o mundo pareceu perder o som. A noite ficou muda, o vento cessou, até o farfalhar das folhas sumiu. E então, o rosto apareceu. Mas não era meu. E não era o dele. Era o rosto da minha avó. Acordei sentada no chão da varanda, encostada na parede, com os pés gelados e a boca seca. O céu ainda estava escuro, mas um tom de azul profundo começava a surgir no horizonte. A primeira coisa que notei foi o silêncio. Não aquele silêncio comum do campo, mas um silêncio espesso, como se o som tivesse sido retirado do ar. Levantei devagar. A casa estava igual e diferente. As madeiras estavam mais gastas, o tecido das cortinas desbotado, como se o tempo tivesse passado mais do que deveria. Fui até o espelho do corredor e levei um susto. Meu rosto parecia o mesmo, mas meus olhos estavam estranhos, profundos demais, como se olhassem para outro lugar. Não lembrava como havia chegado ali. Sabia apenas que olhara para ele, ou para aquilo, e depois o vazio. Nenhum sonho, nenhum som. Apenas o instante em que minha avó olhou para mim através daquela coisa e tudo escureceu. Tentei ligar para alguém. Sem sinal. O relógio marcava 3 da manhã, mas o sol já começava a nascer. Ou era o contrário. Preparei minhas coisas. Queria ir embora. Já não importava entender. Só sair. Mas antes de partir, voltei uma última vez à varanda. Ela estava limpa. O banco no lugar. O piso sem marcas. Nenhum sinal de que algo havia acontecido ali. Mas ainda assim, ao encarar o bosque, tive certeza de que algo me observava. Não vi nada, não ouvi nada, mas senti. Durante o caminho de volta para a cidade, o mundo parecia levemente borrado. As árvores distorcidas, as nuvens imóveis demais. Pensei que fosse o cansaço. Mas até hoje, semanas depois, essa sensação não passou. Às vezes, no silêncio da noite, vejo uma sombra no canto do quarto. Outras vezes, tenho sonhos em que estou sentada na varanda, observando a mim mesma no bosque. Não tenho certeza do que aconteceu. Não sei se aquilo tudo foi real ou apenas uma sombra da minha mente, um eco dos medos antigos da minha família. Só sei que algo em mim ficou lá, ou algo de lá veio comigo. E agora, mesmo longe daquela casa, sinto a varanda em mim, como se eu fosse pouco a pouco me tornando parte dela. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo com relatos que certamente despertaram a curiosidade. Se você gostou, curta o vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo e inscreva-se no canal para continuar acompanhando nossos próximos vídeos. Na tela, estou deixando 2 vídeos excelentes que complementam muito bem o que vimos hoje. Recomendo fortemente que você assista. Um abraço do Félix e até o próximo vídeo.